o episódio final da temporada 2. Chegamos lá. O episódio começa mostrando Tyrion encarcerado num pequeno quarto. Por ironia, Pycelle atira uma moeda a ele por seus serviços. No grande salão do trono, Joffrey nomeia Tywin mão do rei. Baelish vira Lorde de Harrenhal e Loras pede que Marjorie seja a rainha. E ela acaba sendo prometida em casamento numa jogada que desqualifica o noivado de Sansa. Como eu disse, os que prometeram o noivado, Robert e Ned, já estão mortos. O que foi usado como desculpa é só uma desculpa. A cena mostra Sansa comemorando sozinha o acontecido, até Baelish chamá-la e prometer levar ela ao Winterfell. Baelish diz: "Olhe à sua volta, só há mentirosos aqui." Quando confrontados com 3 soldados Starks, Jaime e Brienne estão numa situação delicada. Jaime, se é descoberto, naturalmente é morto ou levado de volta ao acampamento. Brienne, se eles descobrem quem é, coloca em risco sua missão. Jaime exprime para o soldado, tentando disfarçar quem é. Jaime diz: "Morrer de fome não é crime, isto é justiça." É óbvio que ele está inventando uma situação para justificar por que ele é prisioneiro de alguém que está levando a Riverrun. Mas ele mostra que há crimes que são aceitáveis pela maioria da sociedade, embora a legislação permita isso. Ou seja, aquele tipo de crime que, dependendo de quem comete, a lei é rígida ou flexível. A mentira acaba não se sustentando porque ela é contraditória em si sempre, e a cena serviu para Jaime ver como Brienne luta, ou seja, para ver uma Brienne diferente. E na cena seguinte, a segunda aliança de casamento é desfeita. Se primeiro foi Sansa e Joffrey, dessa vez é Robb e a filha de Walder Frey. Robb quer casar com Talisa. Cat adverte-o: "Haja de forma imprudente e o seu povo fará o mesmo." Isto é uma reflexão interessante, porque é exatamente aquela situação em que o comandante, o governante, o representante do povo age de forma equivocada, amoral ou antiético, e isso acaba servindo de desculpa para o povo fazer o mesmo. Quer um exemplo prático? Quando o nosso presidente Bolsonaro fala em matar, o povo vê ali autorização para isso. Quando o presidente trata mal as mulheres, por que a população não tem direito de fazer o mesmo? Quando o presidente comete pequenos delitos, por que a população não pode fazer o mesmo? É essa a atenção que Cat chama de Robb. Não seja imprudente, seja exemplo. De volta à Pedra do Dragão, Stannis cobra a fatura de Melisandre por suas visões. Ela acaba convencendo de que o Senhor da Luz mostra através do fogo. Nessa cena eu vi uma coisa interessante. Numa das respostas originais do texto de Melisandre, ela diz a Stannis: "Eu tenho lutado há muito mais tempo do que você." Engraçado é que nas legendas e na tradução isso não apareceu. A legenda diz: "Eu tenho lutado há muito tempo." Muito provavelmente quem traduziu não sabia da verdadeira história de Melisandre, que a gente só vai descobrir lá adiante, que ela de fato é muito mais velha do que Stannis. É o spoiler dentro da série. Por fim, Melisandre diz uma profecia a Stannis: ele vai trair a todos que um dia prezou. A cena seguinte é de Theon conversando com Luwin, e ela é excepcional para entender de onde vem Theon, quem ele é e por que se move desse jeito. Theon reclama: "Você sabe como é bom ser lembrado que tem sorte de ser prisioneiro de alguém? De ouvir o quanto você deve a eles?" Naturalmente ele está falando de quando foi levado para Winterfell por Ned Stark, a vida que teve e o que abriu mão em função disso. Ele não conviveu com um pai que nunca o tratou bem, mas não se sabe se trataria diferente, por alguém que o levou como recompensa, como espólio de guerra, mas o tratou bem. Quase um filho, muitas vezes sentado à mesa que Jon não podia sentar. Mestre Luwin responde: "Você não é o homem que está fingindo ser." E Theon lamenta: "Mas fui muito longe para fingir ser outra coisa." Depois faz um discurso bastante iluminado, daqueles típicos de filme da sessão da tarde, e é deposto por seus seguidores. Voltando à masmorra onde Tyrion se encontra, dessa vez a visita é de Varys. Veja bem, alguém que poderia ser simplesmente esquecido, deixado de lado, afinal de contas ninguém mais lembrará dele e muito provavelmente possa ser executado aonde está, porque não interessa mais a ninguém. Mesmo assim, Varys o visita e há um interessante diálogo. Tyrion o questiona sobre estar ali.
Não quer nadar perto de um homem que está se afogando? Varys acaba o contestando, e depois de trazer Shae até ele, o diz: muitos reconhecem que sem você estaríamos derrotados na Batalha de Água Negra. O rei não irá honrá-lo, a história não irá mencioná-lo, mas nós não esqueceremos. Mal ou bem, está feita uma aliança que vai se juntar pelo menos uma temporada depois. Shae faz uma proposta para fugir com Tyrion para Essos, para bem longe. Tyrion só é alguém ali. Ele é filho da mão do rei, ele é tio do rei. Em Essos, quem seria? Um anão? E ele responde a Shae: a maldade deles é o meu ponto forte. Eu os deixo sem resposta, sem ação. Isso é o que eu sou. E eu gosto disso. Shae acaba ficando com Tyrion. Cena seguinte, Talisa e o Robb se casam. Daenerys entra na Casa dos Imortais. Jaqen H'ghar apresenta a moeda, a Arya e a expressão Valar Morghulis. Isso não só vale uma camiseta como eu tenho uma. Sobre o represeiro, Luwin está morrendo e encontra Bran Rickon pela última vez e orienta-os a ir para o norte e não para o sul em busca da mãe e de Robb. Para o norte em busca de Jon. Começa assim a jornada de Bran. Por fim, Luwin fica só com Osha e pede que ela seja rápida. Osha vai abreviar o sofrimento de Luwin. Na Casa dos Imortais, Daenerys passa por mais algumas provações. E aqui aparecem mais spoilers que a própria série dá. Na primeira cena, Daenerys invade a Sala do Trono, que está em ruínas, sem teto e nevando. O que vemos no final da 7ª temporada? Na cena seguinte, Dany invade além da muralha. Isso acontece na 6ª temporada, ou na 7ª. Por fim, Dany encontra Khal Drogo com o filho Rhaegon no colo. Numa conversa, Khal exprime: essas questões são para sábios de braços finos. Tem muito sentido para um Dothraki. Quando Dany volta, encontra Pri, o mago dos lábios roxos, e seus 3 dragões. Aliás, vários Pri. Identifica o principal e fala Dracarys. Pri é morto e Dany sai com os 3 dragões. Na cena seguinte, Qhorin põe em ação o que havia proposto e puxa uma briga com Jon, que acaba matando-o. Sabe-se lá se não era tudo arranjado, se Qhorin não queria morrer para que isso acontecesse. Qhorin manda queimar o corpo e questiona Jon: você não quer que ele volte? Daenerys encontra Xaros Axon Daxos com Doria. Abre o cofre na busca de tesouro e descobre que o cofre estava vazio, mais uma vez provando que ele era conhecido pela imagem e não pelos fatos. Assim Daenerys expressa: obrigado, Xaro, obrigado pela lição. A próxima cena é o trio de patrulheiros, Sam, Rim e Ed, voltando para a muralha quando ouvem a primeira trombeta. São os nossos. Ouve-se a segunda. Opa, são os selvagens. E ouve-se a terceira. São os White Walkers. A terceira trombeta não é tocada há 100 anos. E assim fica toda a expectativa para a terceira temporada. Vamos lá? Prometo, amanhã eu começo.